Bem, pessoal, como vocês sabem, nós estamos em uma nova etapa, né, do Havaí está On. Nós saímos dos estúdios do rádio e agora viemos para o podcast. Então, vocês vão poder acompanhar conteúdos de uma forma muito mais interativa. Eu espero por vocês aqui e para começar, a gente vai trazer ele, que vocês já conhecem, o Evandro Flores. Vamos saber aí das novidades, né, de todo esse trabalho criativo, tecnológico que o Evandro tem e que nós já vimos aí em outras oportunidades. Durante esse período, temos aí alguns recadinhos, né? Além do nosso podcast, que vai estar aqui de 15 em 15 dias, nós iremos trazer vídeos das nossas entrevistas ao longo dos últimos 2 anos. Entrevistas que sempre estão valorizando as novidades do nosso litoral sul de Sergipe, além, é claro, da valorização da economia popular solidária. E sobre isso, a gente vai desvendando mais e mais em cada entrevista para vocês. Hoje é dia da gente conhecer o nosso amigo Evandro Flores por outros viés, né, Evandro? A gente Bem por aí. conheceu aquele design que teve a startup aí dos videogames, mas ele está evoluindo, ele está trazendo novidades para esse ano. Inclusive, eu ouvi dizer que ele vai lá para o lado dos Emirados Árabes, mas isso vocês vão saber daqui a pouquinho. Por enquanto, Evandro, vamos, né, dar as saudações para quem está nos vendo, seja lá o de dia, de tarde, de noite, quando você ver esse vídeo. Temos aqui o nosso amigo Evandro com a gente, né, Evandro? Tudo bom, gente? É sempre um prazer vir aqui conversar com essa pessoa extremamente inspiradora e contar um pouco das novidades, né? Um pouco da aleatoriedade da vida e o que a gente está fazendo na área de criação e design e diversão, entretenimento digital e videogame sempre, né? O que eu gosto muito do Evandro é que ele me chama de inspiração, mas inspiração é ele, né? O Evandro agora tá com uma ideia nova de startup, porque tudo que acontece na vida dele, ele já quer botar para as outras pessoas, né? E um dos grandes desafios do Evandro nos últimos anos foi a perda de peso, não foi isso, Evandro? Isso. Esse ano eu estou celebrando a primeira vez em pelo menos 2 décadas que eu peso menos de 90 quilos. Eu cheguei na marca dos 86 depois de muitos anos e eu perdi 20 quilos em 6 meses jogando videogame em realidade virtual. Bem Então, isso, viu? E aí ele tem lá uns jogos muito interessantes, inclusive, que envolvem os Jedis. eu tô tentando. Uma das primeiras ideias de projeto que vem aí é Aracaju Force Academy. É a Academia da Força em Aracaju, para treinar como Jedis. Não só como Jedis, né? Como usuários da Força, que a gente também tem os Siths, que é a galera que vai pro lado negro da Força, a galera que vai pro lado nobre da Força e a galera que fica no meio só usando a Força. Então, Utiliza-se nesse tipo, né, de criação, o Evandro, aquele pensamento dos RPGs, né? Isso que já é um tipo, né, de jogo que ocorre aqui aqui em Sergipe, no mundo, na verdade. Eu já acompanhava isso, eu era, né, jovem. Algumas décadas atrás, eu não vou mensurar tanto para vocês, não. Mas segue essa premissa também, né, do RPG, né, Evandro? o público nerd consome todo tipo de conteúdo geek e aleatório, assim. Então, os RPGs, a gente conhece muito pelo Caverna do Dragão, lá da Sim. década de 80, que é o Dungeons and Dragons, que é o RPG medieval, cavaleiros, magos, dragões, que vem inspirado do Tolkien, do Senhor dos Anéis e de histórias fantásticas daquela época. Depois a gente vai vendo mais pra frente RPGs que se inspiram em vampiros, da Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, e surge um universo do mundo das trevas, para quem gosta mais daquela coisa gótica. E aí a gente hoje tem os steampunks, que mexem com o tipo de tecnologia, o cyberpunk tem feito muito sucesso, desde a época de Matrix e um pouco antes. Então são temáticas de fantasia que inspiram histórias, e o RPG são histórias onde uma pessoa assume o papel do narrador e os jogadores são os personagens principais daquela história. Então é meio que um teatro de improviso. A história vai acontecendo de acordo com as decisões dos jogadores e gerenciado pelo narrador da história, que as pessoas chamam de mestre da mesa. Então, o RPG é um negócio fantástico. Quem não conheceu ainda, conheça. Stranger Things popularizou um pouco mais o RPG do Dungeons and Dragons, que era o jogo que as crianças jogavam naquela Sim. época. Então, a gente viu muito daí. Inclusive, ali na região em que você mora, na verdade é do seu irmão, tem uma loja, né, que tem itens, né, para aqueles que são fãs do RPG e também tem prática, né, de mesas de jogo de RPG, é assim que fala? São mesas de jogo e o pessoal se reúne para jogar RPG. Mas a loja do meu irmão é mais focada em card games. Eu devia ter pedido patrocínio para trazer uns brindes para você aqui também, que eu vou falar Não, da... tá em tempo, né? Tá em Boa. tempo, viu? Então vamos lá. Art em Cards é a principal loja de card games de Sergipe, é credenciada como Liga Pokémon
no Brasil e, sei lá, consegue vaga pro regional, que vai pro nacional, que vai pro mundial. Então, não é só card game de Pokémon, eles têm Pokémon, Digimon, Gundam, Riftbound, que vem do League of Legends, o Sim. LoLzinho virou card game também, tá lá, e diversos outros jogos colecionáveis. Tem um agora que tá me chamando muita atenção, que é o Lorcana, que é de personagem da Disney. Então você vê um baralho da Frozen disputando contra um baralho da Bela e a Fera. Então as estratégias de montar esses deck builds, os decks, para os campeonatos rolarem. Então você vê os garotos de 11 anos jogando contra os coroas de 40. Então você vê médico, doutor formado jogando com um guri de ginásio e o guri ganha. Então E assim, esse encontro de gerações é interessante, isso. né? E é algo que eu vejo, por exemplo, que você leva para sua construção também tecnológica, né? Através do que você faz. É engraçado que a gente está falando aqui do mundo nerd, né? E o Evandro, ele tem um olhar desse mundo nerd que ele procura trazer para as comunidades nativas da nossa região, né? Na última entrevista que a gente fez com ele no rádio, né? E que tem vídeos aqui no nosso Instagram e aí tem também nos nossos canais. Se não tem, a gente vai trazer, porque a gente vai rememorar tudo antigo, Muito a bom. gente vai rememorar, a gente vai trazer tudo aqui nessa nova versão também do nosso podcast. E o Evandro, ele tinha essa questão de trazer ali o mangue para dentro desse mundo tecnológico, né? De construir essas histórias também, né? Muito nesse viés da construção, né? Das disputas, como você está colocando da questão do RPG, do desafio, né? E da motivação para você conhecer a cultura. Eu lembro que em um passeio de praia, Evandro estava Sim. catando lixo da praia, né, com movimentos de yoga. E ali ele já foi para o caderninho, já foi fazer o desenho desses movimentos, já visualizando aquilo no mundo virtual para o pessoal poder também vivenciar daquela forma, aquela experiência. E isso quer dizer, é um exercício, quer dizer, imagina você perdendo peso, né, através da realidade virtual, fazendo atividades de yoga, que você também está ali catando lixos em uma praia. Eu faço yoga em VR. Começou assim. Quando eu comecei a perder bastante peso, eu comecei a conseguir novos movimentos com o meu corpo que eu não sabia que eu conseguia fazer. As posições do yoga me desafiavam um equilíbrio que eu não sabia que eu tinha. Sim. Então eu tava bem naquele momento de tipo, pô, tô experimentando yoga, e você me leva pra passear na praia pra catar lixo, né? Então eu comecei a catar lixo com o pé, me desafiando a manter o equilíbrio enquanto. Isso virou a ideia de um jogo. De um jogo de celular, primeiro, pra você tentar fazer as poses da yoga e catar o lixo. Nunca saiu do papel, né? Mas já tá lá, tá virando um game design document, um documento de game design, pra em algum momento a gente botar esse jogo pra frente. Então, assim, eu encho a minha gaveta de ideias Para das mais depois ir. aleatórias para depois, no momento certo, implementar. Então, aquele yoga na praia cantando lixo virou um GDD de uma página pra gente fazer um jogo de videogame mais pra frente, numa maratona qualquer por aí. E as pessoas podem achar que a conversa é muito aleatória, mas não é, porque a gente está num mundo que fala de prosperidade, né, de novos negócios, e toda essa conjuntura que a gente está falando aqui tá aí às portas de colocar Evandro nos Emirados Árabes, né? Essa é muito boa também. Como que essa sua experiência, né, com essa construção dos jogos, né, dessa área virtual, tá lhe possibilitando essa ida para os Emirados Árabes? Qual seria o objetivo disso, Evandro? Então, eu fui encontrado no LinkedIn, que está desatualizado há muito tempo. Meu LinkedIn tá uma Ou vergonha. seja, o currículo, o LinkedIn é um aplicativo, né, LinkedIn é uma onde rede você social coloca a focada em negócios. experiência, Aí né, você de seu bota profissional. isso. Só que ela é muito focada no que você está produzindo profissionalmente. Então, ela meio que, dependendo por onde você transita de conteúdo, ela é muito ego trip. Hum, Então, o pessoal falando muito de si e não sei o que, aí fica meio chato. Ela é a rede social mais boring. Não sei como tá hoje, que como tá bombando tecnologia, tem uns conteúdos bem diferentes e a rede tá se inventando. sim. Mas quando eu enjoei do LinkedIn 2 anos atrás, que acho que é o tempo que eu deixei de atualizar, tava meio chato. Aí eu fui encontrado por uma consultora lá, de Gramado, a Gramado Premium, que trabalha com turismo para business. Sim. E eles estão com a missão de empresários indo para Dubai. Então eu marquei uma reunião com ela. Deixa eu conhecer, essa mulher me achou, vamos ver qual é a dela. E entrei na reunião em VR, eu usando o meu avatar. Que eu gosto, quem conversa comigo online, vê o avatar de Evandro, não vê a minha pessoa. No MetaQuest tá até ali o óculos também. Então é o bonequinho que fica falando, captura de movimentos, você vê os dedinhos se mexendo, a boca sincroniza. Ela achou aquilo interessante. Aí falou, posso gravar? Eu falei, pode gravar, eu sempre participo de reuniões assim. Ela nunca vi ninguém participar de uma reunião com um avatar. Eu falei, você leva
executivos para fazer negócios de tecnologia nos Emirados Árabes Unidos. E ninguém nunca fez. A Vanessa falou, não. Eu falei, por favor, grave. Depois me mande. Aí esse vídeo rodou dentro da empresa dela lá. Primeiro que ela fez a apresentação do potencial de investimentos que existe lá nos Emirados Árabes Unidos. As zonas francas que eles têm lá têm incentivo para startup de outro nível. As taxas, os valores, o mercado imobiliário está bombando. Eu sou designer de interiores. Sim. Fui casado com uma arquiteta durante 7 anos, então a área de arquitetura e design de interiores faz parte da minha vida desde sempre. Eu gosto de arquitetura e design de interiores. Não sou um bom decorador, tá? Nem todo design de interiores é um bom decorador, mas design de interiores faz projetos de ambientes. E eu fui fazer design de interiores para aprender a projetar ambientes para seres humanos, para projetar ambientes virtuais que funcionassem e passassem conforto. Certo. Castelos medievais, por exemplo, de um RPG em realidade virtual, precisa passar o espaço, a sensação de um ser humano conseguir transitar. E aí, isso aplicado na área de design de interiores, a gente vende apartamento decorado com apartamento vazio. Então, visita o apartamento decorado, você entra no apartamento está vazio. Você bota o óculos de realidade virtual, todos os móveis estão no lugar. Isso não é uma coisa muito nova, mas como teve aquele hype que passou do metaverso, ninguém se apropriou disso. Então, as construtoras hoje ainda fazem maquetes de plástico em shopping centers. Sim. E vende apartamento assim. E funciona, é o mercado Imagina, né, a pessoa podendo entrar no apartamento, você vê o circular. apartamento, você vê a maquete. Aí deixa eu ir no 305, aí você bota o óculos, você está dentro do apartamento que você está vendo ali na maquete. 10 pessoas conseguem usar a mesma aplicação ao mesmo tempo. Então tá o cara construindo, o cara decorando, o cliente visitando. Aí você vai no apartamento na obra acontecendo, olha para o chão, vê o piso que você quer colocar. Não gostei, você dá 2 cliques, você bota outro. Então você vê o piso assentado já no lugar certo, se você não gostou, com 3 cliques você troca. Aí, quando eu falei desse potencial na minha conversa super aleatória de videogame, realidade virtual, startup, ela falou, Evandro, você tem uns 3 potenciais aí. Eu já vi 3 negócios aqui. Inteligência artificial, eles têm um ministério do IA, tem um ministro de inteligência artificial nos Emirados, tem um ministro só para falar de IA lá. Sim. As faculdades, eles têm programas de bolsa de pesquisa inúmeros na área de tecnologia, inteligência artificial e realidade virtual e aumentada. E as zonas francas. Abrir uma startup lá tem meio mundo de incentivo de outro nível. Assim. Acho que os caras vendem um camelo e botam numa startup e decola. Eu não sei quanto custa um camelo, mas é nesse nível. Então, 3 oportunidades. Aí a que está mais potente assim é design de interiores, porque a missão de empresários acontece durante a semana de design de interiores de Dubai. Certo. Então, está na programação dessa visita às Zonas Francas, visitar a semana de design de interiores. E aí tem edital aberto, tem um espaço que você pode submeter projeto para instalações durante a semana de design de interiores. Então, eu estou montando um projeto de levar uma amendoeira e botar no meio do estacionamento da feira de semanas anteriores. A amendoeira que fica na porta da minha casa, aqui no bairro, no Ponto Novo, no Gessé. A gente vai virtualizar ela. Um dia eu vi passando um carcará nessa amendoeira e saíram voando uns pombos. A ave símbolo dos Emirados Árabes Unidos é um falcão, Nossa. que também é uma ave de rapina. Então a ideia é botar uma amendoeira com o falcão passando, com os pombos voando e as amêndoas caindo. E eles têm uma história que acho que até comentei com você, das catadoras de Damasco. Sim. Que lembra muito as nossas catadoras de mangaba, de como começou a história dos Emirados lá tal, em alguns países. Tem as catadoras de Damasco e a gente tem de mangaba. Aí a gente tá fazendo um pé de amendoeira. Então, conexão. Assim, eu vi o carcará, eu pensei no falcão, que é o símbolo do país, a amendoa caiu, eles têm Damasco, então virou um projeto para semanas anteriores. Pronto. E aí eu preciso levantar o cash para viajar para lá, né? Acho que eu preciso levar uns 40 mil reais. Eu não sei quanto é um passeio do camelo lá. O Uber lá é Uber Ferrari. Porque não tem Uber Black, tem Uber Red, eu acho, que é uns Ferrari. Eu não tenho nem roupa para isso. A barba eu tô cuidando, para ficar bonito. Para ficar igual, né, com o pessoal dos Emirados. Nunca tinha imaginado. Essa possibilidade. Uhum. Mas aí abriu, você vai submeter o projeto nesse edital e tem que fazer, tem que levantar o capital para a viagem, né? Estamos em busca de patrocinadores, né, sei lá. Quem quiser ir junto também, tem outros empresários que eu estou convidando. Tá? Sim. Tem um primo meu que é engenheiro civil em Itabaiana. Eu falei com ele. O filho dele está trabalhando comigo, que faz inteligência artificial na UFES. Sim. Eu encontrei um moleque, levei para um evento de IA no Sergipe Tech. Ele foi convidado para ficar lá. Eu falei, eu vou fechar minha startup, vou trabalhar para você. Porque eu venho aqui sempre, ninguém nunca me chamou no Sergipe Tech. Um guri de 22 anos, incrível. Aí o pai dele, que foi meu colega de escola, que é primo também, é engenheiro em Itabaiana. Então ele falou, Evandro, eu tô de olho nos Emirados. Eu falei, você quer comprar um camelo?
Eu levo seu camelo para passear. Aqui a gente tem dog walker, lá eles têm camelo walker. Tá vendo, né? Quer dizer, Então, a gente já fez uma série de oportunidades. pesquisas, né? E nesse caminho para você ir para os Emirados, eu tô sabendo que você já vai fazer uma viagem agora para Salvador, né? Isso também visando essa questão da evolução dos negócios para que você possa chegar a esse objetivo. Explica para mim essa história de Salvador aí, o que Pronto. vai acontecer lá? Salvador vai ter o Gamepolitan. Gamepolitan Certo. é um evento na área de jogos e desenvolvimento de jogos que está bombando em Salvador já tem uns bons anos. Na última vez que a gente conversou, a gente tinha acabado de fundar a AD Jogos, a Associação Sergipana de Empresas Desenvolvedoras de Jogos. Eu ainda estava com a Manguezal Games, eu ainda estou com a Manguezal Games aberta, ela está virando ponto de cultura mais do que empresa de jogos. Mas eu estou trabalhando com o Pedro, que eu tinha contratado como programador, mas que já tem um estúdio que é o Parrot Head, que é o Cabeça de Sim. Papagaio, que foi o projeto que eu defendi no Startup Day. Então, assim, tá todo mundo conectado. Aí a AD Jogos está fechando parceria com o Gameportal e vai levar um grupo de desenvolvedores de jogos para apresentar projetos numa rodada de negócios lá, para a área de desenvolvimento de jogos e eventos e projetos de tecnologia. Então eu vou tanto levando ideia de game do Parrot Head, que é o Cabeça de Papagaio, que é o estúdio do Pedro, que eu estou trabalhando com ele como game designer, Sim. né? Eu contratei ele para trabalhar comigo na Manguezal como programador, agora eu trabalho com ele como game designer. Né? E a esposa dele, a tatuadora, vai fazer a minha tatuagem também, e também é ilustradora, então tá todo mundo As conectado. conexões. É maravilhoso. Depois eu te passo o contato dela também. Tinha até esquecido de Lua. Então, eu vou para participar dessa rodada de negócios para apresentar ideias de jogos e também já vou apresentar a 3XD. A 3XD é o nome provisório do meu próximo projeto, que vem de 3 vezes design. Que eu sou designer gráfico de formação, designer de interiores também de formação e designer de jogos agora que eu estou empreendendo nessa área. Então eu junto design 3 vezes, né? Eu também já trabalhei como designer de design de moda, participei da São Paulo Fashion Week. Vi um desfile de moda pela primeira vez, sentei na fila lá, as modelos passando Eu e tenho tal. que fazer um podcast com o Evandro para cada assunto. Eu tô escrevendo um livro. Você não tem noção, né? A minha... São Paulo, então, essa Não, São vivência Paulo. dele em São Paulo, ela é uma história à parte, né? São Paulo foi Mas incrível. vamos voltar. Puxa de volta. Puxa para Salvador de volta. Gamepolitan, Salvador, rodada de negócios. Sim. Eu vou apresentar projeto de jogo pela AD Jogos, né? Projeto do Pedro, um projeto meu, que eu talvez apresente. Não sei qual vai ser ainda, não posso falar do projeto que eu tô falando agora de Umbaúba, que ainda não pode sair da caixinha. Eu vou te apresentar a autora do livro que eu vou transformar num jogo. Sim. Por isso que eu não posso falar desse E é jogo uma ainda. autora sergipana, é isso? Ela foi convidada para fazer parte da Academia Umbaubense de Letras. Tá vendo, gente? Marina, ela é diretora da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa lá. Ela é diretora da Escola do Legislativo. Sim. E foi com ela E que é eu fui. autora. E é autora, e é designer. Formou comigo, a gente se conhece desde os 17 anos de idade, que é a minha amiga mais antiga. A minha cidade vizinha ali, Umbaúba. Umbaúba, sou sergipano. Né, vamos Adoro. trazer ela aqui Não, também. por favor, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas não E é posso o livro dela que vai ser a inspiração de um dos jogos. desde antes de ser livro já ia virar jogo. Certo. Desde a época da gente montando a startup, ela me falou dessa ideia que ela tinha de narrar essa história, né? Aí eu falei, vira jogo. Ela falou, deixa eu escrever o livro primeiro. Eu digo, tá bom, mas eu já tô fazendo o jogo. Dentro da minha cabeça, né? Não saiu ainda. Mas esse eu não vou apresentar agora, não. O que eu vou levar é o do Parrot Head e a 3XD, que é a ideia de trabalhar 3 vezes design. Design gráfico, design interiores e designer de jogos, criando a partir de características dessas 3 frentes. Então, ser designer não é profissão, é estilo de vida. Então, se você é designer, você vê o mundo com tons, com Pantone, com padrões. Então, tudo vira inspiração. Então, se você transformar isso em ideia, vira qualquer projeto a partir do design. Então, a 3XD, que é o nome provisório, 3 vezes design, vem dessa vivência. Então, a partir do design de jogos, gráfico, de games, de interiores, de moda, de joias, às vezes eu faço uns brincos também, aí a gente cria soluções. Então, Dubai vem a partir de inteligência, de realidade aumentada, desenvolvimento de jogos e design de interiores, indo para arquitetura. Uma das maiores marcas de móveis planejados do Brasil, a Ornari, móveis de alto luxo, eu não faço a menor ideia de quanto custa uma cozinha daquela, tem sede em Dubai. Sim. Vai estar lá e tem sede em mais uns 20 países, eu acho, lá. E é uma galera que eu quero conhecer. A consultoria já me fez a ponte para conhecer essa galera que vai estar lá. Então, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo com jogos interiores para você, que é a maior marca brasileira de móveis planejados, que vai estar lá em Dubai, passeando de camelo. É os chamados networking, né? Network, isso. Porque a mulher me achou no LinkedIn e eu entrei com um avatar.
na reunião. Para você ver como que a Vira vida isso. é, né? É aquela questão, como você disse, né? Ser design não é uma profissão, é uma forma de viver. E essa forma de viver está trazendo essas oportunidades para você. E essa vivência que você tem com a associação foi o que nos trouxe também a estar juntos, né? Porque Isso. no nosso Abaísta On, no nosso projeto do Abaísta On, a gente fala sobre economia popular solidária, né? Adoro. E você começou a ouvir isso a partir do momento em que veio também ter as vivências, né, comigo. Só que a partir do que você viu, você já viu que ela tá na tua vida. Eu já fazia parte disso e não sabia o nome que dava. Eu amo quando as pessoas dizem exatamente essa frase. Repete ela. Eu já fazia parte disso, mas eu não sabia o nome que dava. Basicamente é isso. Não é, Evandro? A Manguezal Games, que foi a startup, minha primeira startup, né, que ainda não fechou, tá aberta, mas eu explodi o foguete, papocou o foguete. Eu fiz um foguete, montei o foguete com lama, pedaço de pau e uma ruma de caranguejo. Decolou, explodiu. Papocou. Eu tenho um rombo desse tamanho na minha vida financeira, porque eu papoquei uma startup. Certo. Mas assim, é assustador, mas no mundo das startups é normal você falir e quebrar nesse nível, assim, Sim. tipo, é assustador pra mim que papoquei a primeira. Mas quando você conversa com os caras que tá na 15ª startup, teve o cara que ganhou o Shark Tank, que veio palestrar aqui em Aracaju na área de desenvolvimento de jogos, a maior maratona de desenvolvimento de jogos, a Game Jam Plus, o Ian, ganhou o Shark Tank, vendeu por R$ 1, uma parte da coisa. Aí fui ver a palestra dele, assim, não vi, Pedro viu e me contou, que eu tava com o WCD, o World Creative Day, no mesmo dia. Aí você vê que, assim, é assustador empreender, Sim. mas esses números de 6 dígitos que a gente perde quando fecha uma startup, para esse mundo de negócios é normal. Eu gosto de andar com meu caderninho roxo do startup, Sebrae Startups, porque eles têm umas consultorias muito boas. E, assim, Adoro. bota no corte esse, assim. Porque a Manguezal Games foi acelerada pelo Startup NE, Sim. que é um programa parceria com o Sebrae. Então eu aprendi muito sobre o que é uma startup com os caras que fazem startups. Eu aprendi um glossário de coisas que eu não sabia, né? Pitch. Pitch virou minha maior ferramenta, de você em 3 minutos vender uma ideia. Eu vendo ideia de bolo em 3 minutos. Eu flerto hoje em dia com pitch de negócios, assim, com a mesma técnica que você vai. E não flertar só as moças, tá? Mas é para ganhar espaço em conversas. E o meu projeto de stand-up comedy também é baseado em pitch. Então, se der tudo errado, eu vou abrir um espetáculo de stand-up comedy que eu consigo fazer as pessoas rirem. Muito. Então, então sempre tem um plano D. Aí o Sebrae tem ótimos programas de capacitação, tanto Sim. para negócios, tanto para MEI, tanto para artesanato. O que você imaginar essa galera faz. E é uma instituição nacional, não sei por que não, global, né, que ajuda todo mundo. Aí é o Startup Nordeste, o Sebrae Startups, o Neon, que foi um puta evento massa agora, falei pra não pode. Também bota em conexão essa galera toda, o Startup Day do Sebrae. Então, assim, eu sou fã do Sebrae, eu gosto do rosto deles desse período, das frases e da capacidade de transmitir conhecimento que eles têm. Então, eu aprendi muito com isso aí. A Manguezal Games nasceu acelerada pelo Sebrae e nasceu em Santa Luzia do Itaim, Uhum. lá no sul sergipano, no povoado quilombola do Crasto. Então, por isso que o Mangue inspira a Manguezal Games. Eu cresci indo pro Crasto, minha família tem casa de veraneio lá a vida toda. Quando eu me divorciei, eu fui morar na casa de praia, no momento que nasceu a startup. Então, a startup nasceu onde eu estava morando, Sim. de frente para o mangue. Então, e o mangue é o bioma mais rico que existe no planeta, se eu não me engano. Então, eu via caranguejo todo dia, eu comia caranguejo direto, eu cresci com o pé na lama do mangue, jogando bola com os meninos e tal. Então, quando nasceu o Manguezal Games, nasceu lá. E bebe muito do movimento Mangue Beat, que Chico Science fez na década de 90, com o movimento Mangue Beat, que nasce dos mangues, cantando caranguejo. É um movimento cultural. A gente está fazendo fazia pela Manguezal, e eu consigo fazer até hoje, inspirado porque ele fez o Mangue Beat, só que a gente faz com videogame e tecnologia, o que ele fazia com música. Então, o manifesto, esqueci o nome da música agora, né? É o Monólogo ao Pé do Ouvido, que ele fala que modernizar o passado é uma questão musical. Cadê as notas que estavam aqui? Eu não preciso delas, basta ficar soando bem aos ouvidos. Então, assim, Chico Science é a inspiração para o que a gente faz nessa bagunça de mangue todo e por aí vai. E o engraçado é isso, né? Que para as comunidades se apropriarem da tecnologia, precisa ser de forma coletiva. Precisa ter um Evandro, precisa ter um Pedro, precisa ter uma Lua, precisa ter essa conexão de pessoas Uma carinha trabalhando, liberal. uma cadeia liberal, para estarem trabalhando coletivamente e daí propiciar, né, que essa cultura
que está ali, ela possa ser acessada, né, dessa forma universal, né, Evandro? Eu acredito, na verdade, que esse é o grande encantamento, né, ah, dessa presença da economia popular solidária junto a essa questão tecnológica, né? Você me falou de um sonho seu e que eu acredito que pode ser de um impacto assim positivo em comunidades tremendo, que é propiciar a crianças, né, das comunidades a experiência da realidade virtual, Isso. né? É um projeto maravilhoso e que eu acredito que você, fora essa questão aí das startups, de ir para os Emirados Árabes, você não pode abandonar. Não, então, É mudar a vida de pessoas, né? estar perto não é físico. Foi uma frase que eu ouvi num filme, sei lá, de Gramado, que eu vi, um filme aleatório, super cult e underground. Então, a gente só precisa estar conectado. Então, quando a Manguezal nasce em Santa Luzia, no povoado do Crasto, onde eu for, eu carrego a Manguezal comigo, literalmente. Eu tatuei a logo da primeira startup aqui. Tá né? ali. Então, vai ficar aqui para sempre, não vou apagar. Então, faz parte dessa história. E assim, eu já botei os meninos que saíam do mangue, os marisqueiros, na hora que desciam da canoa, sujo de lama ainda, para jogar realidade virtual e comer cachorro-quente comigo. Alguns deles que nunca nem tinham jogado videogame segurando joysticks. No máximo, o celular que todo mundo tem, o Free Firezinho de todo dia. Então, esse pulo da tecnologia de direto para o mundo da realidade virtual, sem passar pela vivência de videogames que eu tenho, gerou... Se for cobrança, não atenda não. Viu? Eu vou mandar aqui o contato para Clara. De boa. Aí, esse desencontro, né, de tipo, foi direto para a realidade virtual, mas não passou nem pelo mundo dos videogames, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, tal. Deu um choque grande que me impressionou. Né? E aí, fazendo essas ações de combater o analfabetismo digital com o entretenimento digital, a gente ganhou um prêmio da PNAB, né? A gente ganhou um edital com premiação de ponto de cultura e foi certificado como ponto de cultura por causa desse tipo de movimento. Só que aí eu participei do TEIA, que era o Encontro dos Pontos de Cultura. Que eu não participei, mas... Mulher, eu vi tanta coisa incrível lá, que tipo assim, eu não tinha noção do que era aqueles pontos de cultura. Quando o pessoal de cadeira de rodas foi dançar balé, eu chorei igual um menino pequeno. É um grupo lindo, gente. Nossa, Vocês incrível, precisam incrível, ter a incrível. experiência de assistir, sabe? Esse grupo. É lindíssimo. O pessoal do circo também, que foi todo fantasiado, as apresentações de Petri o Pé de Serra. Então, assim, é tanta cultura que a gente tem. E tem um gap de acesso à tecnologia absurdo. Então, tem uns grupos focados em estudar como apropriar os pontos de cultura do uso da tecnologia de ponta. Então, o Manguezal Games entra como ponto de cultura com esse potencial de entrar nessa conversa. Só que eu não entendo nada de política cultural. Então, quando estava rolando o debate do fórum, da galera debatendo... Sim. Eu fiquei boiando lá. Fiquei tipo assim, eu queria fazer... Eu quero fazer. Gente, eu quero fazer um jogo de videogame. Como é que faz? Não, a gente vai discutir a política... E aí rolava quebra-pau mesmo da galera discutindo. Aí eu falei, gente, tem um segurança aqui do lado. Não, Evandro, é sempre assim. Relaxa. Aí eu falei, eu vou beber água. É um povo apaixonado. É muito bom, é muito bom. Só que não era a minha praia. E tá naquela discussão política cultural. Eu tava criando jogos de videogame, então foi tudo novo para mim. Então eu não participei tão ativamente quanto eu gostaria. Primeiro porque eu tô com esse meio mundo de projeto rolando simultâneo. Um deles tem que vingar primeiro para poder resolver meus problemas financeiros da última startup que eu explodi, para eu conseguir ter sossego para focar em produção cultural sem fins lucrativos. E aí que entram os editais. Entra os editais e entra, né, essa questão do coletivo. Porque aí a gente vai ter pessoas como o Evandro que quer o quê? Fazer games, que quer colocar essa tecnologia à disposição. E vem as pessoas que estão para fazer as conexões, como o Evandro disse, política, que entra, né, num fórum desse para poder debater. Olha, a gente precisa trazer as verbas para poder fazer essa construção, a gente precisa fazer com que, né, as pessoas das comunidades, elas possam ali ter acesso, e é essa construção política, né, que a gente precisa que tenha, junto com as pessoas como o Evandro, né? O Evandro tá ali se assustando com aquelas discussões, com aquela paixão, mas tem pessoas ali que já estão acostumadas a estar nessa batalha, nesta luta pela descentralização, né, dos investimentos públicos, né, já há muito tempo. E essa é a graça do coletivo, que a gente vai juntar o design gráfico com aquele que faz o software, aquele que faz, né? O desenvolvedor. O desenvolvedor, né? Que faz a programação, com aquele que faz
a articulação política, ou seja, aí Com vem os o caras do business, com coletivo os caras que têm a funcionando, verba né? também. É. E é todo mundo ali trabalhando, porque a maioria das pessoas que estão envolvidas nos coletivos, eles não têm o poder capital. É aí que Eles tem que têm o entrar. poder do trabalho para trabalharem juntos. Essa é a beleza da economia popular solidária, né, Evandro? Que o Evandro já vivia Não sabia dar o nome. e não sabia dar o Eu nome, pegava os né? meninos e botava pra jogar descalço lá em casa, com o VR na cara. Era uma bagunça. Aí era bonito de ver aquele negócio acontecendo. Não foi fácil, porque o analfabetismo digital fez com que as pessoas se assustassem com o que eu fazia. É. Você via o pessoal no meio da rua, literalmente, a gente jogava de frente da casa, com um óculos na cara, gritando e berrando, balançando o controle ao vento, como se estivesse com espada, e realmente estava, Mas lá cortando no as coisas no virtual. ar. Aí passa um pescador semi-analfabeto que vê aquele negócio ali, aquilo ali é satânico. É. Aí vem Evandro cheio de tatuagem de caveira escutando heavy metal, né? Temos ainda muitos paradigmas para quebrar. Deu problema É. mesmo. Eu conversei com o policial, porque teve uma criança que falou pra mim, minha mãe falou pra eu não andar na sua casa, que você pode levar a gente pro meio do mato e matar com uma faca. Meu Deus. Porque Evandro era satanista dos rock and roll heavy metal cheio de tatuagem, entendeu? Assim, Nem tudo são flores, né, Evandro? então, eu carrego as flores comigo, eu entregava flores pros pescadores, literalmente. Mas deu problema, pô. Porque eu jogo Diablo 4. Diablo é um dos RPGs mais incríveis da história dos videogames. O nome do jogo realmente se chama Diablo. Sim. Então você vai enfrentar anjos lutando contra demônios, contra dragões, soltando magia, é bola de fogo. Então quem nunca não tem acesso a esse tipo de conteúdo no dia a dia, que as comunidades periféricas não têm, os jovens têm. Sim. Os guri vê desenho animado e é super normal você ver alguém soltando magia, Power Ranger e tal, não sei o Mas quê. as gerações mais antigas, não. Aí gera um Um desencontro desconforto. que às vezes pode ser problemático. E é isso, né? A gente tá tratando, como a gente diz, com relacionamento de pessoas, entre pessoas, né? E a gente vai ter aí vários entendimentos, né? Sobre uma mesma temática, vários entendimentos, né? Uhum. Evandro, para mim é sempre um prazer estar com você, né? A gente está com o Evandro aqui contando pra gente essa jornada dele que vem aí, né? Vai para Salvador apresentar, né, mais 2 propostas aí, não é, Evandro? Conhecer executivos e empresários e investidores e alguém que queira comprar um camelo. E esse é o caminho que vai levá-lo até os Emirados Árabes. Com amendoeiras, carcarás, falcões e catadoras de mangaba. E para conhecer essa história toda, você volta lá pro início para poder assistir e pegar o fio da meada. Evandro, é assim, não é isso? Várias conexões, levando um assunto ao outro, né? De lá do buraco, no meio da lama do mangue, Literalmente comendo caranguejo escutando Chico Sainz. para poder andar, né, de camelo nos Emirados. E é assim que as histórias, é assim que a humanidade se formou. E é assim que a gente quer que o nosso podcast também aqui, a Bahia Está On, siga a sua jornada. É a primeira de muitas, né? Como a gente já viu, quando você voltar lá de Salvador, quem sabe, ou quem sabe quando você voltar dos Emirados Árabes, a gente já traga aqui você todo indumentado, né? A barba tá crescendo já. Gente, foi um prazer estar com vocês. Evandro, eu abro espaço para você fazer suas considerações finais. Considerações finais. O café aqui foi muito bom. Adorei o café daqui. Do Ricardo, Ricardo, gente, aqui né? Na Colina, Nossa, né? que estrutura Nosso novo fantástica. estúdio. Né? Eu quero ser convidado mais vezes para gravar aqui, né? E quero trazer mais gente para gravar aqui, só para eu vir acompanhando. Eu vou ficar para ver a próxima entrevista também. Queria agradecer o pessoal da AD Jogos, que a Associação de Desenvolvimento de Jogos está fazendo um trabalho muito bonito, está conseguindo espaço para jogos sergipanos e nordestinos ganharem cenário. O pessoal do Sebrae, né, que me convidou para palestrar num curso de desenvolvimento de jogos lá na Paraíba. Então, eu Sim. falei do desenvolvimento de jogos sergipano na Paraíba, a partir da conexão que veio a partir do Sebrae. Então, assim, uma mão puxa a outra e todo mundo junto joga videogame e quebra caranguejo. Então, basicamente é isso, estamos criando. Quem quiser desenvolver jogos, aplicações de realidade virtual, investir em camelos, é só me chamar. Só procurar. Só chamar, estamos por aqui para criar. Eu tô me divertindo. Na medida do possível, a gente está se divertindo. Acho que é isso. E é isso, gente. Esse é o Bahia Está On, né? A gente faz essas conexões incríveis que nos levam, né, a divulgar cada vez mais o nosso litoral aí sul de Sergipe, né? Direto do Crasto, que Santa é Luzia de das Itaim, nossas Crasto, águas, né, do litoral sul de Sergipe, para os Emirados Árabes em breve. Evandro Flores, foi um prazer ter você aqui. Prazer Não todo meu. saiam daí, tá certo? Aliás, não deixem de estar com a gente aqui, porque nós vamos ter mais entrevistas, nós vamos ter mais histórias para que vocês possam conhecer. Corta.